Já imaginou você tá andando por um bairro da sua cidade, onde você sabe que tem uma velhinha muito bonitinha e fofa, que tem uma casa para cuidar de pessoas com necessidade, tanto moradores de rua, quanto pessoas que têm algum certo tipo de deficiência, ou que a própria família não consegue cuidar. Ela mantém essa casa, ela tem uma postura muito bondosa, daquelas velhinhas que você vê na rua e dá vontade de abraçar. Mas o que você não sabe é que ela tá escondendo um segredo muito bizarro dentro do quintal dessa casa. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. A fonte e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Inclusive, o caso de hoje é baseado numa série da Netflix chamada Moradores Indesejáveis. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. O nome da pessoa que a gente vai falar aqui hoje é Dorothea, eu acredito que é assim que pronuncia em inglês, mas como a gente tá no Brasil, a gente fala português, eu vou chamar ela de Dorothea, tá bom? Ela nasceu como Dorothea Ellen Gray, isso no dia 9 de janeiro de 1929. Ela morava na Califórnia e ela era a sexta de 7 filhos. Só que, como sempre na maioria dessas histórias, ela não cresceu em um ambiente familiar muito estável. O pai dela morreu de tuberculose quando ela era muito pequena. Enquanto isso, a mãe dela abusava de todos os filhos, ela era muito ausente, alcoólatra, e acabou falecendo só um ano depois em um acidente de moto. Ou seja, ela e todos os irmãos se tornaram órfãos muito pequenos. A Dorothea nessa época tinha 8 anos e eles acabaram seguindo caminhos diferentes. Eles passavam de orfanato por orfanato e também por casas de parentes, mas como eram muitos filhos, não tinha como todo mundo ficar na mesma casa. Então alguns foram para orfanatos, outros foram para casas de parentes, e isso é óbvio que afetou toda a infância de todos eles ali. Eles perderam os pais muito novos e ainda as únicas pessoas mais próximas que eles tinham e que eles tinham convivido na mesma casa, que eram os irmãos, cada um foi para um lugar diferente. A Dorothea, nesse momento, decidiu que ela não queria se envolver sentimentalmente com ninguém. Ela não queria estar próxima dos irmãos, porque ela sabia que isso só ia machucar ela. Então, a partir dos 16 anos, ela começou a viver por conta própria. Ela se mudou para uma cidade chamada Olímpia, que ficava em Washington, e começou a tentar ganhar a vida como prostituta. Só que aí, durante o trabalho, ela acabou se casando. Isso com um cara chamado Fred McFall, em 1945. Só que o casamento foi breve, durou cerca de 3 anos e logo eles se separaram. Eles tiveram vários problemas superficiais. Apesar disso, a Dorothea teve vários filhos com esse cara, mas ela não cuidou de nenhum. Ela enviou uma das crianças para morar com os parentes dela, enquanto o outro foi mandado para adoção. Quando eles se divorciaram, em 1948, ela se mudou de volta para Califórnia. Lá, além dela tentar alguns trabalhos mais informais, ela acabou se envolvendo com crime e até chegou a ser presa pela primeira vez por cerca de 4 meses por roubo. Na verdade, não era bem um roubo, ela tava passando alguns cheques falsos. Depois que ela cumpriu esses 4 anos na prisão, ela devia ficar por ali na cidade para poder cumprir a sua condicional depois que ela foi solta, mas ao invés disso, ela decidiu fugir. Ela foi para São Francisco e lá ela conheceu seu segundo marido, chamado Axel Brand Johansson. Mas esse novo casamento também não ia durar muito tempo. Eles discutiam frequentemente por causa do vício da Dorothea em jogos e em bebidas. E eles tinham um relacionamento muito conturbado e tóxico. A Dorothea continuava trabalhando nessas casas como prostituta, e aí teve uma vez que em uma dessas casas que ela trabalhava tinha um policial disfarçado, mas ela não sabia que era um policial. Então ela se ofereceu para fazer atos sexuais com ele. O marido dela ficou sabendo e acabou internando ela em uma ala psiquiátrica. Apesar disso, o casamento deles durou até 1966. Então a gente teve aí mais ou menos uns 13 anos de casamento. Depois que ela largou desse cara, ela ainda teve mais 2 relacionamentos que ela chegou a casar. Ela se casou com o Roberto Puente em 1968 e adotou, né, o sobrenome dele. Só que eles acabaram terminando 16 meses depois. O próximo casamento era com um cara chamado Pedro, mas ele acabou deixando ela só uma semana depois. A Dorothea, depois que saiu dessas casas de prazer e decidiu desistir dessa vida como prostituta, ela decidiu que ela queria ser cuidadora. Ela já tinha passado por alguns trabalhos desse tipo, em enfermarias, nada muito especializado, lógico, porque ela não tinha nenhuma formação, mas ela tinha todo aquele ar de uma mulher adorável que as pessoas gostavam muito. Então ela costumava cuidar de pessoas mais idosas. E ela conseguia ganhar a confiança deles muito fácil. Tanto dos idosos que ela cuidava, quanto das famílias. Ela criava todo um personagem de que ela era aquela pessoa que ia prover para quem tava precisando. E aí foi na década de 70 que ela abriu a sua primeira pensão, que ficava em Sacramento. Os assistentes sociais daquela época olhavam para a pensão da Dorothea com muita admiração. Isso porque ela tinha a reputação de acolher casos difíceis. Ou seja, alcoólatras,
alcoólatras em recuperação, viciados em drogas, pessoas com algum problema de saúde mental e idosos. Pra ela não tinha nenhum tabu, qualquer pessoa que estivesse precisando de ajuda, ela acolhia na pensão dela. Mas nos bastidores as coisas eram um pouquinho diferentes. Ela perdeu a primeira pensão dela depois de ser pega assinando cheques de pensão dos outros inquilinos. Ou seja, essas pessoas que estavam ali na pensão com ela eram pessoas que recebiam aposentadoria ou de repente algum seguro de saúde, algum auxílio médico do governo para elas poderem ficar em casa, tipo os salários que a gente tem aqui no Brasil também. Só que aí a Doroteia começou a aplicar uns golpes. É claro que cada pessoa que morava naquela pensão pagava uma certa quantia a ela. Isso pessoas que tinham condições, né? Porque muitas pessoas que viviam em situação de rua e que ela pegava para cuidar não tinham dinheiro para pagar. Ou seja, isso limitava muito os rendimentos da Doroteia. Então ela pegava essas pessoas que recebiam auxílio do governo, eles tinham alguns documentos para assinar para receber aquele valor, só que quem assinava na verdade era ela. Então ela recebia aquele benefício. É claro que isso não durou muito tempo. E aí na década de 80, como ela não tinha mais aquela pensão, ela trabalhava como um certo tipo de zeladora pessoal. Só que enquanto ela trabalhava nisso, ela drogava os clientes e roubava os objetos pessoais deles de valor. Em 1982 aconteceu um caso um tanto quanto bizarro de um cara chamado Malcolm Mackenzie. Ele era um idoso que a Doroteia tinha conhecido em um bar. Os dois beberam juntos, ele disse que morava perto e levou ela pra casa dele. Quando eles chegaram na casa dele, ele começou a se sentir mal e disse que teve que deitar. Ele ficou completamente paralisado deitado na cama, mas ele conseguia ver o que estava acontecendo no apartamento. A Doroteia provavelmente drogou ele naquele bar e quando eles chegaram em casa, ele ficou assistindo ela roubar tudo que ele tinha de valor dentro da casa dele. Depois que ele recuperou os sentidos dele, ele denunciou a Doroteia pra polícia e ela foi presa. Ela foi liberada 3 anos depois. Mas um psicólogo do estado diagnosticou ela como esquizofrênica sem remorso ou arrependimento, que deveria ser monitorada de perto. Mas ao invés dela ser monitorada de perto, ela abriu uma segunda pensão. E lá ela voltou com seus velhos truques. Ela acolhia as pessoas que eram consideradas pessoas sombra, ou seja, pessoas sem teto, sem família ou sem amigos próximos. E aí essas pessoas começaram a desaparecer, mas ninguém percebeu. Até os policiais da condicional da Doroteia que passavam na casa dela começaram a aceitar a explicação dela, de que as pessoas que moravam lá não eram pensionistas, eram só seus hóspedes ou até mesmo amigos. E aí, um dia, um homem entrou em contato com a polícia dizendo que acreditava que a Doroteia tinha envenenado a mãe dele. O nome dessa mulher era Ruth Monroe e ela trabalhava em uma farmácia. Ela começou a namorar um cara chamado Harold. Os dois saíam sempre para bares e churrascarias e a Doroteia era a cozinheira de uma dessas churrascarias. Então ela e a Ruth começaram a ser amigas. E aí os filhos da Ruth conheceram a Doroteia e acharam que ela parecia ser uma mulher bem legal. Depois de algum tempo ela até falou para as crianças que podiam chamar ela de vovó. A Doroteia começou a comentar com a Ruth que ela queria abrir um restaurante ou até um barzinho de esquina. E aí as duas entraram nessa ideia juntas, para abrir esse lugar juntas. Só que a Doroteia sempre falava que ela não estava ganhando dinheiro suficiente, então a Ruth era a pessoa que sempre investia mais dinheiro no negócio. O Harold, marido da Ruth, acabou morrendo de câncer e a Ruth disse que ela não queria morar sozinha. E foi aí que a Ruth e os filhos dela se mudaram para casa da Doroteia como colegas de quarto. E tudo estava indo muito bem até os últimos 3 dias. A Ruth estava segurando uma bebida alcoólica, apesar dela não beber. Ela era alérgica a álcool, inclusive. E aí, de acordo com a Ruth, a Doroteia tinha dado um drink para ela se acalmar porque os investimentos estavam indo mal. E, inclusive, ela disse que não era bebida alcoólica, mas sim que era licor de menta. No dia seguinte, a Doroteia estava sentada na mesa. Quando os filhos foram visitar a Ruth, a Doroteia disse que ela estava deitada na cama porque ela não estava se sentindo bem. E a princípio, a Doroteia não permitiu que os filhos fossem ver a mãe deles. Só que o filho dela insistiu, disse que não ia embora até ver a mãe. Quando ele entrou no quarto, ele se sentou na beirada da cama e a Ruth não conseguia falar nada. Ela estava chorando bastante, então ele deu um beijo nela e saiu. No dia seguinte, ele acabou recebendo uma ligação da irmã dele dizendo que a mãe deles tinha falecido. A Doroteia tinha ligado pra irmã pra pedir pra buscar as coisas da Ruth lá, que na verdade era só uma mala vazia. Todo o dinheiro e as joias da Ruth tinham sumido. E de acordo com a Doroteia, a Ruth tinha deixado pra ela depois de morta. Ela disse pra polícia que ela tinha morrido por suicídio, mas depois que eles fizeram um exame toxicológico, eles descobriram que a quantidade de drogas no sangue dela era muito alta. E daquela época, o Departamento de Investigação, lá em 1982, não tinha autorização pra fazer os testes necessários pra descobrir se ela tinha realmente tirado a própria vida ou não. Então, a Doroteia acabou saindo impune com relação a esse caso, mas os filhos até hoje acreditam que quem
envenenou a mãe deles foi ela. Em 1985, a Doroteia contratou um faz-tudo chamado Ismael para instalar alguns painéis de madeira na casa dela. Depois que ele terminou o trabalho, ele teve mais um pedido da Doroteia. Construiu uma caixa de madeira de mais ou menos 2 metros de comprimento que ela queria guardar alguns livros. Só que essa caixa parecia bastante um caixão. Ele acabou construindo a caixa, aí ela disse que ela colocou todas as coisas lá e pediu para ele ajudar ela a levar essa caixa até um depósito. No caminho para esse tal depósito, a Doroteia simplesmente pediu pro Ismael parar na beira do rio e eles jogaram essa caixa dentro dele. No dia do ano novo, um pescador notou que aquela caixa parecia um caixão e chamou a polícia. Os policiais, quando abriram aquela caixa de madeira, logo encontraram o corpo de um idoso em decomposição. Só que levaria mais 3 anos para que eles identificassem aquele corpo como um dos inquilinos da pensão da Doroteia. Somente em 1988 que surgiram as primeiras suspeitas contra ela. Isso depois de um dos seus inquilinos, o Álvaro Montoya, de 52 anos, ter desaparecido. O Montoya lutava com problemas de saúde mental e morava na rua há muitos anos. Ele foi encaminhado para a casa da Doroteia por causa da excelente reputação que a pensão dela tinha. Mas tinha uma mulher chamada Judy, que era conselheira dos Voluntários da América, uma organização que olhava para esse tipo de pessoa, que estava monitorando para onde ele ia. E isso a Doroteia não esperava. Essa mulher ficou muito curiosa quando viu que ele tinha desaparecido, que ele não tinha dado mais notícias. Afinal, ela acompanhava ele de perto e eles tinham um relacionamento. Quando ela foi até a pensão da Doroteia perguntar onde ele estava, a Doroteia disse que ele tinha saído de férias, o que não fazia sentido nenhum. Ele nem tinha dinheiro para sair da pensão e tirar férias. Então a Judy alertou a polícia, que foi até a casa da Doroteia. E quando eles chegaram lá, eles encontraram uma velhinha, toda pequenininha, com um óculos gigante, continuava afirmando a história dela de que ele tinha simplesmente saído de férias. Um outro inquilino que morava na casa, chamado John Sharp, apoiou a Doroteia. Mas quando a polícia estava se preparando para sair da casa, eles receberam um bilhete do John, dizendo: "Ela está me fazendo mentir por ela". Então a polícia voltou e vasculhou toda a casa. Eles não encontraram nada, mas pediram permissão para ela para cavar no quintal. A Doroteia disse que eles eram super bem-vindos para fazer isso e até ofereceu uma pá extra. Ela até perguntou se estava tudo bem se ela fosse sair um pouquinho para comprar café. A polícia disse que sim e começou a cavar. Nisso, a Doroteia fugiu para Los Angeles. A polícia desenterrou naquele quintal 7 corpos. Durante 5 dias, ela ficou foragida. Ela foi localizada em Los Angeles depois que um homem que estava num bar reconheceu ela por ter visto ela na TV. Ela foi acusada de um total de 9 assassinatos e foi levada de volta a Sacramento. No caminho de volta, ela insistiu para os repórteres que ela não tinha matado ninguém e disse: "Eu costumava ser uma pessoa muito boa uma vez". Ao longo do julgamento, ela foi retratada como um doce tipo de vovó ou uma criminosa manipuladora que atacava os fracos. Os advogados dela alegaram que ela podia ser uma ladra, mas que ela não era uma assassina. Os patologistas também testemunharam que não conseguiram ver qual era a causa da morte de nenhum dos cadáveres. O promotor do caso chamou mais de 130 testemunhas para depor. A acusação afirmou que a Doroteia usou pílulas para dormir com todos os inquilinos. Depois teria sufocado eles e contratado outros condenados para enterrar eles no quintal. Dalmane, que é uma droga usada para insônia, foi encontrada em todos os 7 corpos exumados. Os promotores diziam que ela era uma das assassinas mais frias e calculistas que o país já viu. E ela chamava esses condenados para ajudar ela a enterrar os corpos, porque se eles denunciassem ela em algum momento, eles iam se comprometer tanto quanto ela e iam voltar para cadeia. Em 1993 foi dada a sentença em meio a jurados que estavam muito em dúvida, principalmente por causa dessa pose de vovó que ela tinha. Ela foi condenada por fim por 3 assassinatos e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua contínuas. Até o fim da vida dela, a Doroteia insistiu que ela era inocente. E também insistiu que ela estava cuidando bem das pessoas sob a responsabilidade dela. De acordo com ela, a última vez que eles estavam bem de saúde foi quando ficaram em minha casa. Eu os fazia trocar de roupa todos os dias, tomar banho todos os dias e comer 3 refeições por dia. Ela acabou morrendo de causas naturais na prisão em 2011 com 82 anos de idade. Bom, esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acham, se vocês já imaginavam, se vocês imaginariam que uma velhinha dessa seria capaz de tantas coisas. E é isso, até a próxima!